Olá, nós vamos apresentar esse controlador, que na realidade é um controlador PWM para motores corrente contínua de 12 volts, com consumo máximo aí de 1 ampere, tá? É derivado dessa controladora aqui que a gente já tem anunciado, só que sempre sem a caixinha, né? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo, pessoal, com esse produto é, na realidade, abranger um mercado do pessoal que tem slider de fotografia ou que precisa de controlar motores corrente contínua, tá? Um produto simples, bastando simplesmente conectar a fonte, ligar o motor e já usar. Então vamos às características dele. Aqui nós temos um controle de PWM, certo? E aqui nós temos os botões de inverter o sentido de rotação. Esse daqui vai ser o produto mais básico, tá, da série. Nós vamos ter um segundo produto que vai estar anunciado separadamente. Trata-se de uma controladora, da mesma controladora, interna eletrônica. Porém, a caixa vai conter um segundo botão que equivale a fim de curso, ou seja, ele chegando no final de curso, o motor se reverte automaticamente. Então nós teremos numa controladora o controle manual e o controle automático feito com final de curso, tá? Bom, como é de costume, a gente sempre costuma mostrar para vocês internamente, tá, do que se trata. Podemos perceber que é uma controladora idêntica que tem aqui dentro, a caixa, o potenciômetro para variar a velocidade, as chaves de comutação de sentido de direção e um LED indicador da frequência do PWM. Simples, saída para fiação, maneira mais simples possível, pessoal. Para quê? Para evitar aumento de custos, certo? Nosso objetivo é ter produtos funcionais e viabilizar a venda dele para todos os tipos de profissionais interessados no produto. Vamos achar o foco, achamos o foco, uma caixa plástica simples, não tem segredo. E agora a gente vai fazer uma demonstração com vários motores e num sistema de eixo linear que a gente produziu, que a gente tanto usa na robótica, como também pode ser dado um exemplo para controle de sliders de fotografia. Bom, pessoal, lembrando que a demonstração do vídeo equivale a esse produto, tá? Esse produto. Mas para a gente mostrar esse produto em funcionamento, nós não podemos deixar de falar do mecanismo que é, na realidade, um eixo linear, tá? Construído numa base relativamente barata. Aqui nós estamos usando um motor de 24 volts, funcionando em 12, mas o motor aqui tem um consumo acima do produto. Mesmo assim, nós vamos demonstrar com esse equipamento, que é para mostrar a durabilidade dele, tá? E vamos demonstrar com motores que são o ideal e qual é o efeito de um ajuste de velocidade num mecanismo como esse, tá? Basicamente, o que a gente precisa de falar sobre uma mecânica? Bom, sobre a mecânica, o que nós podemos dizer é o seguinte: nós implementamos esse dispositivo com a intenção e o objetivo de produzir os nossos equipamentos na área de robótica, e a semelhança da robótica com certos tipos de equipamento utilizado em filmagens ou em fotografia é extremamente semelhante. Para aqueles profissionais que utilizam sliders, que precisam de movimentar câmeras de fotografia, nós vamos dar uma ideia de como esse controlador aqui atuaria em um slider motorizado. Notem bem, preciso de deixar claro que eu não fabrico sliders, tá? Nós não fabricamos sliders, nós não trabalhamos com fotografia, não trabalhamos com filmagem. Nós trabalhamos com controladores eletrônicos, tá? Voltado para a área de automação, robótica. Bom, vamos falar do que? Motores. Como sempre, os famosos motores. Esse motor aqui é um motor de 24 volts, como eu mencionei. Nós alimentamos ele com 12 volts, tá? Esse motor tem um consumo de aproximadamente 3 amperes.
O controlador é fabricado para suportar com tranquilidade motores pequenos de 1 ampere, mas como o tempo aqui é de demonstração, nós queremos mostrar a eficiência e a deficiência que ocorre com certos tipos de projeto. Eficiência eletrônica com a deficiência mecânica. Então, esse é o nosso objetivo e isso é válido para sliders, isso é válido para guias lineares. Então, o que nós vamos falar aqui, ele não tem um contexto voltado a um segmento A ou um segmento B. Ele é genérico e é válido a afirmação para a maioria dos casos. Falando de motores, pessoal, então vamos lá. Aqui, como já falei, motor de 24 volts, vai trabalhar com 12, tem um consumo acima de 3 amperes. Aqui a gente já tem um motor de 12 volts, trabalha com perto de 2 amperes. Um motor aqui, ó, de 12 volts com meio ampere de consumo. Qual é o que esses motores têm em comum? Nenhum deles possui redução no eixo, tá, pessoal? Ou seja, eles não têm redução. Esse motor aqui é perto de 3.000 RPM por minuto, esse daqui 2.500 rotações por minuto e esse aqui 4.000 rotações por minuto. Esse motor, nós não vamos utilizar ele em absolutamente nada devido à espessura do eixo, tá? Então ele não se encaixa no nosso dispositivo, então nós não podemos utilizar ele. Já aqui nós temos uma outra série de motores que também é motores de corrente contínua, de 12 volts, 12 volts, 12 volts e também de 12 volts. Qual é a diferença desses motores para esses motores? Esses motores, todos eles possuem redução. Ou seja, esse daqui é um motor de 2.000 RPM com redução. Esse daqui é um motor de 14, achando o foco, um motor de 14 RPM em 12 volts. E esse daqui é um motor de 30 RPM a 12 volts, parafuso de fixação. E esse daqui é um motor com redução planetária de 12 volts também. Tá? A diferença entre esses modelos e esses outros modelos apresentados, na realidade, é a redução. O que isso influencia nos projetos? Bem, pessoal, o que influencia é o seguinte: velocidade versus torque versus potência. Esses motores sem redução, nós temos o que? Velocidade, certo? Esses motores com redução, nós temos força, mas nós não temos tanta velocidade assim. Na aplicação de robótica, tá? Isso é muito relativo à velocidade que você precisa para o dispositivo e à força. Vamos dizer o seguinte: é diferente você movimentar 5 quilos com esse slider ou com essa guia linear, tá? Com 5 quilos apoiado aqui em cima, ou você ter que levantar 5 quilos. São duas coisas completamente diferentes. Você movimentar 5 quilos num movimento linear, onde o peso é apoiado em cima das barras, ou você colocar isso na vertical e tentar movimentar isso, ou seja, puxando ou levantando. Então, digamos o seguinte: esse motor aqui, no caso, ele teria força para movimentar os 5 quilos, teria velocidade, desde que o peso seja na diagonal, certo? Ou seja, diagonal não, na horizontal. Então ele vai deslizar e distribuir o peso em cima dos eixos. Esses motores não vai dar velocidade, mas ele vai dar força. Então ele seria compatível para erguer um peso? Sim, seria compatível, mas seria lento. Então, pessoal, o fator rotação por minuto versus torque é necessário em cada tipo de aplicação ser revista. Nesse caso aqui, nós vamos começar o nosso primeiro teste com esse motor que já está instalado, que é para vocês visualizar isso com clareza, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Aqui nós temos o controlador. Estou numa velocidade máxima. Ele vai numa posição, ele volta. Como é um controle, como vocês podem perceber aqui.
Agora eu estou ajustando o PWM, a velocidade vai diminuir, certo? E a velocidade está, obviamente, diminuindo. Por quê? Por causa do pulso de PWM ajustado no controlador. Então nós reduzimos a velocidade ao mínimo suportada por esse motor. O que vai acontecer se a tensão estiver muito abaixo do que o motor suporta? Ele vai dar soquinho, pessoal. Você não vê aqui, mas ele está dando pulsos. Nós vamos confirmar isso quando a gente colocar um copo d'água aqui em cima ou fazer uma filmagem, no caso de quem vai utilizar em sliders, tá? Então aqui, ó, a gente vai ajustar o PWM, parou, ao ponto dele ter parado, e acionamos ao máximo. Tiramos o dedo, ele vai parar automaticamente na posição. Nós encaixamos uma base, tá? E agora a gente vai fazer um teste com peso aqui em cima para demonstrar para vocês a diferença entre o apoio, tá, o deslocamento de um peso e a elevação de um peso. Bom, agora nós colocamos a câmera em cima da base, certo? E nós vamos fazer uma filmagem como se fosse uma aplicação de um slider, no caso de uma fotografia. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó, vamos diminuir aqui o pulso do PWM e vamos começar a abrir ele lentamente. Bem lento. E aí vocês vão perceber, ó, o soco que vai começar a dar. A culpa é de quem, pessoal? A culpa aqui é o conjunto, tá? O motor é muito rápido e o pulso de PWM, a força no eixo que tem que ser feito, provoca esse problema. Se você ajustar para uma tensão mais adequada, você vai perceber que o problema desaparece, porém, tá, a velocidade fica muito acima. Esse, pessoal, é o motivo pelo qual a gente vai fazer os testes com vários motores, certo? Vamos passar bem rapidinho agora, ó. Paramos e bem rápido. Vamos voltar lentamente e acelerando. Certo? Então o que acontece? Cada motor tem uma característica que vai influenciar no seu projeto, no seu dispositivo. Seja ele para robótica, para slider, para movimentação de carga, isso é independente da aplicação, tá? O que a gente está tentando mostrar para vocês como é importante um conjunto de mecânica, motor e eletrônica. Na sequência, nós substituímos esse motor por este motor. Esse motor aqui, no começo do vídeo, nós mencionamos que ele era um motor de 12 volts com redução. Então nós colocamos o motor para dar uma demonstração para vocês da diferença que a gente vai ter de movimento, de precisão de movimento e velocidade. Então vocês vão perceber que com a utilização desse motor, o controlador de PWM se mantendo o mesmo, a diferença é substanciosa, ou seja, melhor a imagem para vocês verem do que a gente ficar aqui falando, certo? No ajuste aqui, pessoal, nós temos na velocidade, na potência máxima do PWM, tá? Então, é só vocês voltar ao vídeo que vocês vão ver a diferença entre movimentação. Olha só, pessoal, essa aqui é a mais rápida velocidade desse motor. Estão percebendo a lentidão, porém a precisão de movimento? Certo? É isso que a gente queria mencionar para vocês, que o PWM ele faz um milagre, certo? Que a controladora faz um milagre, mas o motor ajuda o milagre, a mecânica é o primeiro caminho para o bom milagre. Então não adianta, tá? Você pegar um simples motor, um controlador de PWM e achar que todos os seus problemas vão estar resolvidos, que não vão não. Tá? Então vamos lá, para cada caso é um caso. Vamos dizer aqui que a aplicação seja para robótica. Esse movimento, pessoal, ele está preciso, mas está muito lento. Então
O ideal talvez seria utilizar um motor desse tipo, ou desse tipo. Motores de corrente contínua em 12 volts, sem redução. No caso de sliders para fotografia, esse movimento eu acredito ser extremamente lento também. Porém, mantendo o motor com 12 volts com redução e escolhendo um motor que tem uma RPM assim, por aí em volta de 80 RPMs até 200 RPMs resolveria o problema. E mantendo sempre o que? O mesmo controlador. Então, na realidade, o que se presume é que quando você tem um slider, uma aplicação para slider de fotografia, o seu motor tenha, na velocidade máxima, exatamente o movimento que você precisa. No caso da robótica, a mesma coisa. Ou no caso de você fazer uma mesa coordenada, é a mesma coisa. Seleciona essa mecânica, seleciona-se o motor, depois faz a opção pelo controlador. O controlador, uma vez cobrindo qualquer faixa de motores, seria a sua menor preocupação. Nós vamos fazer um teste final, tá? Mostrando o funcionamento em baixa velocidade. Bom, nós temos um rádio aqui, vamos colocar a máquina em cima da base, colocamos a máquina em cima da base, o ajuste do PWM que está no máximo. O que nós vamos fazer é começar o movimento que a gente estaríamos fazendo uma filmagem, uma sessão de fotografia. Cada um entenda como quiser. Tá? Essa aqui sendo a velocidade máxima, é o que nós mencionamos em todo o vídeo. Obviamente, um motor com velocidade final próxima a 200 RPM, nós teríamos exatamente esse efeito que vocês estão vendo com o controle do anúncio. Certo? Então, eu acho que isso tira toda e qualquer dúvida de quem, porventura, chegar a ter alguma dúvida. Tá? E vocês fiquem à vontade em fazer perguntas, entrar em contato conosco, que nós estamos aqui justamente para tirar as dúvidas, responder as perguntas que vocês venham a ter, mostrando mais um produto que a gente está colocando aí no mercado, fácil de ser utilizado, já vai pronto. A única coisa que o usuário vai ter que fazer é ligar a alimentação e ligar os motores, e a partir daí ele já tem o produto pronto para ser usado. Lembrando que essa aqui é a versão mais simples do produto, com controle manual. Vocês, caso tenham interesse em algum produto um pouco mais específico, nós também vamos lançar um modelo com final de curso que vai repetir o movimento automaticamente. E possivelmente o lançamento de um módulo totalmente microcontrolado, do qual vai efetuar controle por tempo de deslocamento. Só que é um produto aí posterior que a gente está estudando primeiro a viabilidade de mercado para a gente poder investir nisso. Reafirmando, qualquer dúvida é só entrar em contato.